Estamos agora a aguardar apenas que entrem todos os participantes. Neste momento já passámos os 100 participantes. Eu creio que já estamos numa fase em que estabilizaram, ainda não? As pessoas estão a entrar. Só dar mais alguns segundos, que eu creio que ainda estão aqui a entrar algumas pessoas. Ok, eu acho que podíamos dar início à sessão e começo por agradecer a presença do engenheiro Fernando Pinho e da engenheira Carla Marchão, que organizaram esta sessão, e igualmente os oradores, o engenheiro Pedro Palma, o engenheiro António Hipólito e o engenheiro Carlos Andrade Teixeira, agradecer esta preparação deste webinar e dar-vos as boas-vindas em nome do Conselho Diretivo da Região Sul, a que presido, para fazer a abertura desta conferência intitulada Desafios de Concepção e Processo Construtivo, Edifício Castilho 2003. Trata-se da primeira sessão de um ciclo de conferências online dedicada à temática Projeto, Reparação e Reforço de Estruturas de Betão, promovido pelo Colégio Regional de Engenharia Civil da Região Sul que é de grande utilidade e pertinência. Ao longo deste ciclo serão abrangidas diversas áreas complementares, desde a concepção à execução, passando pela reparação e reforço de estruturas de edifícios e pontes de betão armado. Esta primeira sessão irá abordar essencialmente os desafios que se apresentam na fase da concepção e do processo construtivo, tendo como base o projeto do edifício Castilho 2003. Portanto, terá como oradores estes três engenheiros já conhecidos, com uma vasta experiência ao nível de projeto e de estruturas. Iniciativas como este webinar são iniciativas que promovem a partilha do conhecimento, experiência e soluções em áreas especializadas da engenharia, dando um contributo significativo para o enriquecimento profissional dos nossos membros. Constata-se que nos diversos ramos da engenharia é essencial a existência de profissionais com capacidade de adaptação que procuram a atualização frequente do seu saber e acompanham as novas tendências na sua área. De facto, a dinâmica da transformação tecnológica que ocorre de forma contínua no mercado de trabalho torna necessário o enfoque no aperfeiçoamento das competências existentes e na aquisição de novas competências. Na situação em que temos vivido nestes últimos 3 meses de pandemia global, existe um distanciamento social e desconfinamento gradual, o que leva a que se façam, digamos, iniciativas como estas de webinars, em formato, portanto, das conferências online,
e que constituem a alternativa viável aos eventos outrora presenciais. Também a região sul da Ordem dos Engenheiros se adaptou e adotou desde cedo estas novas formas de levar a cabo as sessões de reflexão e debate destinadas aos seus membros. Resta-me agradecer desde já a todos os oradores convidados pela disponibilidade em participar, apresentar a sua visão e partilhar os conhecimentos acerca deste tema. Acrescento uma palavra especial de agradecimento ao Conselho Diretivo da Região Sul do Colégio de Engenharia Civil pelo lançamento de mais esta iniciativa e finalmente termino deixando muito obrigada a todos pela vossa presença neste webinar. Esperamos que o considerem interessante e enriquecedor. E deixo a palavra então ao engenheiro Fernando Pinho, que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Engenheira Helena Coll, eu vou só fazer umas pequenas palavras de início também, de enquadramento, e depois iríamos passar à sessão propriamente dita. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as palavras da Sra. Engenheira, que cumprimento afetuosamente. Muito obrigado pela sua presença. Também queria cumprimentar os oradores, a minha colega, a Sra. Carla Marchão, e toda a audiência que está neste momento a acompanhar este webinar, a quem muito agradeço também o interesse manifestado nesta nossa proposta de conferência. Esta conferência, como a Sra. Engenheira Helena Coll referiu, é uma de 4, é a primeira de 4. Nós, quando fizemos o plano de atividades para este ano, tínhamos previsto uma sessão que seria um dia, com 4 sessões, 2 de manhã e 2 à tarde, sobre esta temática, e o que aconteceu foi que fomos todos assim apanhados de surpresa por esta situação conhecida de todos, e portanto também tentámos adaptar às circunstâncias, e daí a termos 4 sessões em dias diferentes ao longo do tempo para, digamos, podermos partilhar a experiência dos nossos colegas e também podermos proporcionar estas atividades aos membros da Ordem dos Engenheiros, em especial ao nosso Colégio de Engenharia Civil. Este conjunto de 4 conferências foi organizado essencialmente pela minha colega Carla Marchão, a quem agradeço em nome do Conselho Regional do Colégio, e portanto, como já foi apresentado, não vou repetir, ela tem uma certa lógica de vários temas que se complementam e que irão sendo apresentados ao longo do tempo, pelo que fica já o convite a toda a audiência que possa ir acompanhando e depois no final, enfim, pronto, poder ter uma ideia global daquilo que seria se fosse uma sessão presencial durante um dia inteiro. Pronto, só agora mais 2 breves notas antes de passarmos a palavra aos nossos oradores. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação, portanto, dos colegas que vão aqui partilhar connosco a experiência que tiveram, não só em termos gerais, mas em termos particulares no edifício que vai servir de base a esta apresentação. Portanto, o engenheiro Pedro Palma, o engenheiro António Hipólito e o engenheiro Carlos Andrade Teixeira. O engenheiro Pedro Palma é o diretor da empresa PMP Consultores de Engenharia, possui uma vasta experiência em projetos de fundação e estruturas especiais, pré-fabricação e projetos de aplicação de pré-esforço, tanto a nível nacional como internacional. O Sr. Engenheiro António Hipólito é engenheiro civil, mestre em engenharia de estruturas, tem a seu cargo a direção de estruturas e construção civil do Gabinete de Engenharia e apoio técnico da Mota Engil. Possui uma larga experiência na análise e resolução de problemas complexos relacionados com técnicas construtivas e otimização de projetos, tanto a nível nacional como também internacional. O Sr. Engenheiro Carlos Andrade Teixeira é engenheiro civil, diretor de projeto na Vanguard Properties, membro sénior da Ordem dos Engenheiros. Tem cerca de mais de 30 anos de experiência profissional na gestão e coordenação de grandes projetos nacionais e internacionais em áreas e setores de atividade muito diversos, nomeadamente projeto, construção, obras públicas, banca, promoção imobiliária, consultoria de engenharia e fiscalização de obras, gestão e coordenação de projetos, promoção e desenvolvimento de projetos imobiliários. Portanto, são estes os 3 colegas que vão portanto, dar corpo a esta primeira sessão e, portanto, desta conferência, a quem repito o agradecimento. Por fim, uma breve palavra destinada à audiência, que, à semelhança do que seria possível numa sessão presencial, a audiência tem, de acordo com o programa, temos aqui alguns
15 minutos, mais ou menos isso, para troca de impressões com os oradores. Portanto, temos aqui essa dificuldade do online. De qualquer maneira, aqui na nossa plataforma, aqui temos um setor, portanto, um separador, chamemos assim, que tem aqui, que está sinalizado como Q&A, que é do lado esquerdo do bate-papo, onde poderão colocar algumas questões por escrito e depois os oradores irão tentar responder àquelas que forem possíveis dentro do prazo que tiverem até ao final da apresentação. Portanto, a assistência é também convidada a colocar algumas questões que possam ser respondidas relativamente aos temas que são aqui apresentados. Pronto, dito isto, eu penso que estamos em condições de iniciar a nossa sessão e, uma vez mais, obrigado a todos e passaria então a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Palma para iniciar a apresentação. Muito obrigado e então vamos assistir à apresentação. Obrigado. Pedro, se não se importa, pedir-lhe o favor de ligar o som. Pedro Palma, não sei se me está a ouvir, talvez a parte do som não está a correr, não está ligada, não é? Boa tarde. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todo o auditório. Vamos dar início aqui à apresentação da Castilho 203 e passo a palavra ao engenheiro Carlos Andrade Teixeira, que faz parte da promoção e, no fundo, é o dono da obra. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais, agradecer à Ordem dos Engenheiros o convite e a oportunidade de trazermos aqui este nosso projeto, o edifício do Castilho 203, que, para além de ser o nosso primeiro projeto em fase de concretização, é sem dúvida um exemplo paradigmático do tema desta webinar. De facto, e conforme iremos constatar no desenvolvimento desta apresentação, o processo relativo a este projeto constituiu um enorme desafio desde a sua concepção até à execução da obra. Fazendo aqui também um pouco de história, tudo começou com a aquisição à Gestam deste imóvel de escritórios, que remonta à década de 70, portanto já tem cerca de 50 anos, tendo sido alvo de várias intervenções ao longo do tempo. O projeto de arquitetura é da autoria do arquiteto José Mateus, a RX Portugal, que soube concretizar de forma brilhante a nossa indicação, dada logo desde o início, de queremos executar aqui um edifício residencial super luxo, completamente revolucionário em Portugal. Nesta abordagem deste projeto, fomos ambiciosos e bastante exigentes na definição do programa base, querendo ir sempre mais longe, no sentido de aproveitar ao máximo as condições únicas que este edifício... Sr. Engenheiro, peço desculpa, posso interrompê-lo? Pedi-lhe o favor de pôr em modo de apresentação, por favor, a apresentação. Não está em modo de apresentação. Não. Nós estamos a acompanhar, digamos, também os comentários e eu acho que era preferível pormos só ecrã, só a apresentação, se isso for possível da sua parte. Digo aqui, ou seja, eu estou em modo de apresentação, não sei o que é que estão a ver. Tem que partilhar o outro ecrã. Estamos a ver exatamente aquilo que deve estar a ver no seu ecrã. Estamos a ver a apresentação e o texto. Ok. Peço imensa desculpa. Isto é os problemas da internet. Peço imensa desculpa.
E agora, estão a ver a apresentação? Não, se calhar ali naquela tecla, naquele símbolo ao lado do Zoom. Tens que carregar em baixo. Eu, teoricamente, carreguei. No slide em baixo. Sim, sim. Eu estou a ver em modo de... Olha ao lado do... Estão a ver agora? Vamos a ver as notas, Pedro. Estão a ver? Não sei se estás a trabalhar com dois ecrãs. Estou a trabalhar com... Então, se conseguires desativar um deles, não sei se consegues, Sim, consigo. porque ele põe a apresentação num e o... Exatamente. Não sei se estão a conseguir ver agora. Não. Não. Pedro, agora tenho que partilhar a tela, porque não estava a partilhar. Partilhar. Sim, sim. Bem, neste momento não estou a conseguir. Vamos a ver os teus ficheiros. Engenheira Queres Helena, que eu veja se consigo partilhar aqui do meu lado, Pedro? Sim, tenta lá, porque realmente está-me aqui a acontecer qualquer coisa que não está a partilhar. Deixa lá ver se comigo corre melhor. Sim, exatamente. Aí é que é o... Qual é que estão a ver? Estão a ver o de baixo. Correto, é isso. Está bem? Está perfeito. Estava bem? Está ok. Está bem? O slide 13, ó Hipólito, já agora. O meu problema é que não estou a conseguir ver também o Hipólito. Não sei se é um problema de ligação. Temos um, mas pronto, desde que se veja a apresentação, Ok. vou andando para a frente, não é? Eu acho que Vou perder aqui um bocadinho, não. Portanto, este ainda não apresentámos, estávamos aqui, não é? Estavas a apresentar o projeto, não é, Carlos? Não sei se... é o 3, é o 3. Pronto, eu penso que posso continuar. Muito bem. Pronto, estava a falar aqui, a dar nota aqui das condições únicas que este edifício já oferecia, não é? Que é pela sua localização, a sua altura e vistas que proporciona, com o objetivo de criar um marco arquitetónico nesta cidade. O desafio começou desde logo na transformação deste edifício de escritórios em residencial, com uma alteração profunda da sua estrutura, dos núcleos de acesso verticais, execução de 3 piscinas, introdução de amplas varandas, assim como responder a um programa de arquitetura muito exigente, face ao objetivo que nos propusemos em criar um edifício residencial super premium. Todo este processo, como devem imaginar, não foi fácil, nem linear, naturalmente. Houve muitas limitações e contrariedades, decorrentes das condições pré-existentes e de outras próprias de intervenções deste tipo, mas foram sendo ultrapassadas com muito empenho e determinação de todas as equipas e das pessoas que fizeram parte deste processo, que souberam funcionar em total sintonia
dando nota de uma simbiose perfeita que muito nos orgulha. Para ilustrar todo este processo, nada melhor que passar de seguida a palavra aos colegas Pedro Palma e ao António Hipólito, responsáveis pela execução do projeto e execução da obra. E voltaremos depois a encontrar-nos mais à frente para falarmos do resultado final. Sim, pegando as suas palavras, Carlos, e pedindo desculpa aqui pelo problema informático, o resumo que o Carlos fez foi o que eu escrevi na primeira vez quando o projeto nos foi apresentado e desafiado pelo engenheiro Carlos Teixeira. Escrevi no quadro lá do escritório uma tempestade perfeita. Ou seja, um projeto muito complexo, um projeto que tinha muitas condicionantes do ponto de vista da construção. Tínhamos, na fase em que começámos o projeto, tínhamos apenas as telas finais. Sugerimos, e também tivemos ao nosso lado a Mota nesse sentido, fizemos uma campanha muito exaustiva de ensaios de caracterização da estrutura, carotes de conversão do betão, ensaios de carbonatação, ensaios de cloretos, colorimetria. O aço acabámos por não ensaiar porque é um material que à data da construção do prédio já estava bastante bem caracterizado e não precisava não tínhamos dúvidas sobre o desempenho dele. E, portanto, com estes ingredientes, fizemos dentro do escritório a concepção daquilo que poderia ser o projeto entre a timeline que era precisa cumprir e como é que se conseguia implementar o sistema de reabilitação e processo construtivo do edifício. Ora bem, isto tudo começou, no fundo aqui vamos apresentar uma timeline do que foi feito. Começámos pelo reforço das fundações, depois tivemos, ou seja, estas tarefas, muitas delas eram iniciadas e depois iam criando simultaneidades com as outras, com a demolição das rampas, a construção de monta-altos, a demolição de núcleos, ou seja, quer a demolição, quer a construção, ou seja, uns núcleos a descerem, a serem demolidos e outros a subirem, a serem reconstruídos. Paralelamente, tivemos várias frentes em reforço de pilares e introdução de novas paredes dentro do edifício. A criação de uma laje de transição no piso -1, que é um piso -1 para a rua Padre António Vieira e é um piso 0 para a rua Castilho, que no fundo incorporou aquilo que foi um dos grandes desafios, que foi ter que cortar pilares dentro dos estacionamentos para conseguirmos uma circulação que fosse minimamente razoável. Parte de um outro pilar que não estava no corpo principal da torre da Castilho, mas sim na parte mais baixa do edifício, por uma questão de condicionamento de circulação dos carros a saírem dos monta-altos. A introdução de novas varandas metálicas, que foi um prolongamento do edifício, foi uma projeção do edifício para fora da fachada original, quer na Rua Castilho, quer na Rua Padre António Vieira. E as vigas pré-esforçadas da cobertura que serviram de suspensão da parte metálica da Rua Castilho, ou seja, há uma grande diferença entre a parte metálica que dá para a Rua Castilho e a parte metálica que dá para a Rua Padre António Vieira. Na Rua Padre António Vieira conseguimos atirantar, tínhamos uma estrutura de betão que nos permitiu atirantar as varandas piso a piso e, portanto, resolvemos o problema piso a piso. Na parte, tal como está aqui nesta imagem, na parte da Rua Castilho, tivemos uma estrutura metálica completamente balanceada que só conseguíamos segurar, ou só suspendemos na cobertura com a introdução de 5 vigas pré-esforçadas que teve um processo construtivo que explicaremos mais à frente. Portanto, todos estes aspectos que referimos anteriormente deram uma alteração de um sistema estático que existia. Essa alteração do sistema estático trouxe por base o conceito que era alterar o sistema estático quer do ponto de vista das cargas gravíticas, quer do ponto de vista das ações horizontais, quer o vento, quer a ação sísmica. Estamos com
uma parte de como é que pensamos o reforço das fundações, ou seja, o que vem a amarelo foi o que foi demolido, essencialmente foi este núcleo de escadas com os 2 pilares centrais do edifício que ficaram suspensos numa laje de transição. O núcleo que existia passou a ser demolido e teve que ser reconstruído 2 novos núcleos, quer um de elevadores, quer um de acessos verticais por escadas, por 2 motivos, quer por reorganização da arquitetura, quer por questões de segurança. A demolição das rampas, a demolição de um núcleo de escadas e a demolição de um pequeno núcleo que existia nas caves. Agora... Eu ia só aqui a pedir a vossa atenção aqui para registarem a proximidade entre o núcleo velho, portanto que está pintado a amarelo, e este núcleo em uve vermelho, ou que está ali ao pé da rampa também pintada a amarelo, porque estas proximidades entre as demolições e as construções afetaram naturalmente o fazimento construtivo, e era para registarem esta proximidade que depois mais à frente vai ser relevante. O que está aqui espelhado a vermelho foi quer os elementos que foram introduzidos novos de elementos verticais e paredes, reforço, pilares. Está aqui espelhada a planta de fundações, em que a branco temos o que existia e a vermelho o que foi introduzido e o que foi reforçado, ou seja, no fundo transformamos um conjunto de sapatas semi-isoladas e contínuas na periferia num ensolarramento geral reforçado por microestacas, porque a redistribuição de cargas no edifício, principalmente na zona da torre, passou a ser outra e tivemos que reforçar estas zonas para a carga que vinha dos pilares centrais ser redistribuída por outros elementos verticais. Também tem aqui relevância estas zonas pintadas a amarelo, portanto está pintado sobre a fundação existente, e esta marcação, portanto nós percebemos durante a execução que a fundação estava mais alta do que aquilo que era expectável e tivemos que proceder ao rebaixamento da fundação existente por um processo construtivo que também vamos ver. Aqui são pormenores tipo do reforço que fizemos, portanto temos a branco as fundações existentes, foi amaciçado e ligado às fundações existentes às novas fundações para transformar isto num ensolarramento geral, e por cima levou uma lâmina de compressão que solidarizou isto com uma série de estribos a ligar as duas fases. E depois temos aqui um pequeno pormenor de microestacas, ou seja, as microestacas foram microestacas de 200 mm com um sistema IRS, e grosso modo foi assim que reforçámos as fundações para a nova redistribuição de cargas. Em termos do fazimento construtivo, nós ao longo da apresentação vamos tentando segmentar aqui o fazimento construtivo, mas queria também fazer aqui uma nota para que todos estes aspectos que nós vamos falar ocorreram numa simultaneidade temporal que nos obrigou a fazer o reforço de fundações enquanto estávamos a fazer demolições numa zona, enquanto estávamos a construir outra zona, e portanto isto tudo depois no final se junta numa simultaneidade de operações que acarreta muita atenção e muito cuidado durante a própria construção. Este slide aqui tenta representar um pouco o fazimento construtivo na fundação, portanto tem vários aspectos, nós não vamos conseguir focar todos, mas resolvemos focar aqui a zona precisamente do rebaixo do fosso do Monte Altos. Tínhamos que rebaixar 80 centímetros, portanto uma espessura significativa, tendo em conta que as chapatas estavam quase à cota do pavimento térreo, e tínhamos ali 2 pilares, portanto, que estão assinalados com aquelas setas azuis, portanto, na imagem da esquerda, cuja sapata era uma sapata que envolvia o pilar, e se nós cortássemos à face do pilar, portanto, ficaria uma sapata excêntrica com um comportamento completamente diferente e que não funcionaria. Aquele rebaixo tinha que ser feito e, portanto, o fazimento que nós optamos por implementar foi uma construção por fases, que tradicionalmente se usa em elementos contínuos, como muros das caves, e que aqui teve que ser adaptado a elementos pontuais, àqueles 2 pilares.
Para fazer essa adaptação, portanto, a decisão foi construir primeiro aquelas paredes que estão ali tracejadas, aquelas paredes são paredes novas, são paredes que vão do piso -1 ao piso 1, portanto vencem 5 pisos, aferrolhadas aos pilares existentes e que permitiam fazer a transferência da ação que vinha de cima do pilar para esse novo elemento, que ficaria fundado numa nova fundação, que está ali pintada a amarelo na imagem do meio, com o fase 1 escrito, e, portanto, criando esse apoio provisório, por efeito de arco, né, que transmite aquela carga do meio para o pontual para os lados, conseguíamos então avançar para a fase 2, que era cortar aquele bocado de sapata que restou ali no meio e acabar o ensoleiramento ali na zona do fosso. Este fazimento depois foi aplicado a outras zonas. Deixa-me só também acrescentar, António, que aparentemente era um problema que parecia extremamente complicado e que conseguiu-se arranjar uma solução por zonamento e por ilhas de proteção aos pilares, como tu falaste, por efeito de arco, foi-se conseguindo sem nada de muito sofisticado recalçar aqueles núcleos, rebaixá-los e transformá-los naquilo que nós precisávamos. Exatamente. Portanto, aqui estão umas imagens, Pedro, não sei se queres falar sobre elas, aqui as imagens de obra. Sim, temos aqui, ou seja, a primeira imagem é um reforço de cabeças de microestacas com arranque das paredes que no fundo foram reforçar e foram substituir, conjuntamente com a laje de transição, os pilares que foram cortados na cave. Temos uma zona de ligação entre o betão novo e o betão antigo, uma fotografia ali com as microestacas executadas e já com as armaduras inferiores montadas e, por fim, uma imagem que já se estava a betonar e solidarizar todo o maciço que foi criado nas fundações. Esta última imagem foca precisamente aquela ilha de proteção que se fez ao pilar. Portanto, de um lado vem a ilha, não sei se vê o rato, não sei se conseguem ver, mas pronto, na imagem do lado direito vê-se um pilar no meio com uma sapata, portanto é aquela sapata que ficou para ser demolida em segunda fase, e no canto inferior direito da mesma imagem vê-se o outro bocadinho de sapata que também ficou para ser demolido. Aqui temos outro fazimento construtivo, portanto, que se prende com a demolição das rampas e construção de monta-altos, portanto foi uma alteração no acesso ao parque de estacionamento. A demolição das rampas implicava naturalmente remover este travamento horizontal ao muro de contenção, portanto a rampa estava encostada ao muro de contenção e funcionava como uma viga horizontal que travava esse muro de contenção. A sua remoção obriga, numa fase temporária, a criar um sistema de escoramento, que vem aí nas imagens e nas fotografias, que se optou por ser um escoramento ao núcleo central, porque as lajes eram lajes de muito pouca espessura, portanto não suportavam com facilidade a força pontual exercida por este escoramento. Portanto, o nível superior foi apoiado no núcleo do elevador, tendo-se o cuidado de fazer a preparação para não bater naquele pilar que vem ali na imagem inferior esquerda, não é? Portanto, há um escoramento que passa de um lado, o outro passa do outro. As forças horizontais, portanto, desses escoramentos que iam de viés também tiveram que ser absorvidas, portanto, não se vê bem aí na fotografia, mas é numa chapa com outro perfil. E depois os dois níveis inferiores de escoramento optou-se por fazer a reação ao solo. Portanto, o terreno era bom e permitiu ali com os amaciçamentos em betão fazer o escoramento diretamente à fundação. Do lado direito deste slide, portanto, está pintado a amarelo as rampas a demolir e a vermelho o monta-altos, portanto, o novo sistema de acesso rodoviário ao parque de estacionamento. Deixa-me só dar aqui uma nota. No slide anterior?
Aqui? No fundo era só para chamar a atenção, ou seja, todas estas operações, e que o António está a explicar, o escoramento desta contenção periférica estava a acontecer ao mesmo tempo que subiam núcleos, desciam núcleos, reforçavam fundações e, portanto, toda a logística que teve esta obra teve de ser muito bem pensada. Aqui temos a demolição e a construção dos núcleos novos, portanto, a demolição do núcleo velho e a construção dos 2 núcleos novos. O núcleo antigo está representado neste verde água, na imagem do lado esquerdo, e os núcleos a construir vermelho. O conceito em papel é simples, portanto, demolir um núcleo, construir 2 núcleos novos. Na prática, estamos a falar de um edifício de 14 pisos que tem que manter a estabilidade às forças horizontais durante a fase construtiva e, portanto, foi definido em conjunto aqui com a PMP este fazimento segmentado. Portanto, demolição do núcleo existente numa primeira fase até ao piso 8, portanto está ali marcado amarelo na fase 0, portanto na segunda imagem contada do lado esquerdo. Enquanto estava a fazer esta demolição, estava-se a fazer reforços de fundações e outros trabalhos cá em baixo. Começou-se a construir os 2 núcleos novos, portanto de baixo para cima. Isto parece uma verdade de lapalice numa obra corrente, quando se diz construir de baixo para cima. Nesta obra nós brincávamos porque deixou de ser uma verdade de lapalice, porque havia coisas construídas de baixo para cima, outras de cima para baixo, umas de um lado para o outro, e portanto aqui tem relevância de facto dizer que a construção foi feita de baixo para cima. Pronto, portanto o núcleo antigo aguardou no piso 8 pela chegada dos 2 núcleos novos. E quando os 2 núcleos novos chegaram ao piso 8, portanto, continuou-se a demolição do núcleo existente até à fundação e a construção para cima. Pedro, queres acrescentar alguma coisa, com certeza? Ou seja, esta explicação que o António disse, ou seja, depois de vermos aqui as cores parece simples, isto do ponto de vista do projeto, tivemos uma análise bastante complexa, com inúmeras iterações de modelos, de núcleos a crescer, núcleos a demolir, e portanto foi bastante complexo. Tivemos de ter uma análise bastante criteriosa, quer do comportamento global da estrutura, quer da análise das deformações no plano horizontal e no plano vertical, porque temos de ter em atenção que este edifício está metido numa área urbana, que é a esquina da Padre António Vieira com a Rua Castilho. Foi um edifício monitorizado intensamente desde o dia 1 ao dia 100, hoje a monitorização já acabou, mas foi uma coisa que tivemos sempre muito em atenção e, portanto, todo este processo que no fim parece simples foi, quer do ponto de vista da Motengil, na construção, pensar a execução da subida e descida destes núcleos, quer da nossa parte, de toda a análise que foi feita, ou seja, costuma-se dizer que para um projeto fazemos 1 modelo, 2 modelos, 3 modelos, para este processo construtivo devemos ter feito cerca de 20, 30 modelos para conseguir acompanhar todas estas fases. Aqui temos algumas imagens, portanto, desta operação da substituição de um núcleo de betão armado por 2. Portanto, na imagem do canto superior esquerdo, vê-se já, portanto, a demolição do núcleo existente, o núcleo antigo, que está ali, aquele retângulo, portanto, no canto inferior esquerdo dessa imagem. Depois vem um buraco encostado a esse núcleo antigo, portanto um buraco de uma dimensão maior, que é a zona onde estava a ser construído o núcleo novo, o núcleo N1, o de maiores dimensões, e o outro buraco de dimensão mais pequena foi uma escada que foi demolida, portanto os acessos verticais por escadas também foram reposicionados, portanto também tivemos que as demolir e construir novas escadas. Esta imagem elucida bem aquela proximidade que referimos naquele slide há uns tempos, que acarreta naturalmente aqui preocupações de segurança e não se pode estar a trabalhar em 2 espaços contíguos, a fazer uma demolição num piso superior com
a queda de material sobre outra zona que está a ser construída a uma cota inferior. Depois da parte final desta apresentação também temos um slide com alguns escuramentos e vamos também frisar o escuramento daqueles trocinhos de laje que estão nessa imagem, na mesma imagem, portanto na imagem do canto superior esquerdo, na parte de cima, portanto uns retângulos alongados horizontais que tiveram que ficar ali para dar apoio à construção do núcleo novo, precisamos de plataformas para trabalhar e para também fazer o contraventamento de uns pilares que ali existiram e que permaneceram. As outras duas imagens, numa vista mais global, portanto, a do lado direito tem um escuramento de uma parede de betão que se manteve-se por várias razões. Uma é reduzir naturalmente o volume de demolição e de entulho a remover. A remoção de entulho neste edifício é uma operação difícil, por questões logísticas, tem que se fazer descer o entulho até ao piso do arruamento, transportar para o caminhão, e isto tudo sem acessos verticais, porque estamos a trabalhar dentro de um edifício existente, portanto com acessos verticais por grua muito condicionados. O outro motivo foi para dar alguma rigidez horizontal, portanto daqueles modelos todos que o Pedro Palma estava aqui a referir, esta parede conferia uma rigidez significativa ao edifício nestes 5 pisos superiores, 5 ou 6 pisos superiores, em que o núcleo desapareceu e, portanto, mantivemos-la, obviamente tivemos que travar. A outra imagem, portanto, que ainda não falei, é do canto inferior esquerdo, portanto, tem uma vista de frente, em que se vê o mesmo escuramento e a ausência do núcleo que passaria à frente daqueles x's, não é? Aqueles prumos. Sim, ao longo de toda esta intervenção que o António está a dizer, tivemos que estar sempre, no fundo, toda a gente tinha a percepção que ao longo do processo havia necessariamente uma diminuição da capacidade de resistente do edifício, principalmente às ações horizontais, porque uns núcleos a subir, outros a descer. Tivemos sempre em cima da mesa aquilo que se poderá chamar a avaliação do risco, do que era possível fazer em obra com o que estava pensado em projeto, e no fundo, na fase construtiva, como vocês veem nessa imagem, tivemos algumas ações mitigadoras do risco para as ações horizontais, que foi a introdução de contraventamentos provisórios, e foi considerada que a ação sísmica, nesta fase de, enquanto umas demolições descem e outras sobem, que estávamos numa situação transitória, que está enquadrada no Eurocódigo 8, que no fundo chamamos a este período de demolições e construções uma estrutura provisória. Portanto, aqui são imagens de núcleos a crescerem, novos núcleos a crescerem, imagens de ligações entre a estrutura existente e os núcleos a subir. Aqui entramos na zona de reforço e introdução de novas paredes, que já tínhamos abordado lá em baixo. Portanto, nesta zona central foram retirados os 2 pilares principais do centro da torre, foram criadas estas 2 paredes, os novos núcleos, as novas caixas de escadas, monta-altos, e portanto e o reforço por encaminhamento de betão de quase praticamente todos os pilares. Só uma nota também, portanto isto é uma planta do piso -2, este tracejado vermelho representa as lajes novas, portanto foram demolidas e reconstruídas. Obviamente esta demolição não foi feita de uma única vez para não se perder o efeito de diafragma rígido e de contraventamento do sistema de paredes de contenção periférica. Foi feito um faseamento que permitiu manter essa transmissão e esse equilíbrio de forças. Aqui temos uma imagem representativa de um pilar genérico, basicamente aconteceu em todos os pilares. No fundo, a curva interior era a capacidade resistente do que existia. Todos os pontos, quer os triângulos, quer os círculos, são as diversas ações, e após o reforço, a linha exterior azul ponteada é como é que o pilar ficou depois de reforçado. Isto numa direção, e na outra
foi também idêntico. Aqui temos alguns pormenores de reforço, ou seja, introduzimos armadura vertical, cumprimos armaduras mínimas do Eurocódigo 8, aperto de estribos, aperto de estribos na zona dos nós para aumentar a ductilidade do edifício. Portanto, no fundo, tentámos implementar nos elementos verticais, dotá-lo de capacidade resistente de rotação e de ductilidade à luz do Eurocódigo 8. Aqui temos, no fundo, o que originou a laje de transição. Vamos agora passar para a laje de transição do -1. Como tinha sido abordado anteriormente, houve a demolição dos pilares PE25 e PE26 do piso -3 até ao piso -1, que no fundo são os pisos de cave para se conseguir uma circulação mais fácil, ou seja, originalmente a distância entre o PE25 e o PE26 era de 2,75 m. Ao retirarmos estes pilares da cave, passámos a ter duas paredes no mesmo alinhamento, no eixo 4, em que passámos a ter uma distância franca para a circulação dos carros de 8 metros. Isto associado, ou seja, à operação do corte destes pilares e conseguirmos transitar toda a carga do edifício, optámos por uma laje de transição, que chamamos no fundo duas bandas de transição, que nos permitiu quer transferir as cargas para os novos elementos, quer as próprias bandas dar-lhe ductilidade e capacidade delas terem condições de resistir às várias ações. Já agora, Pedro, se me permites, relativamente a esta situação aqui destes pilares, eu quando disse no início que quisemos ir sempre mais longe na abordagem deste projeto, esta foi uma das situações que, enfim, não estava inicialmente prevista, esta intervenção de corte destes pilares, destes 6 pilares, 9 pilares, estamos a falar destes 2, mas há um terceiro que se irá falar mais à frente, que nos fez pensar no sentido de criar melhores condições de acessibilidade e manobra às viaturas nas garagens. Esta garagem tinha problemas do ponto de vista daquilo que já era a sua definição de malha estrutural, não permitia fazer um rearranjo em termos de layout de estacionamento que permitisse acomodar o número de estacionamentos que nós pretendíamos. Inicialmente, o desenho que conseguimos obter com a estrutura existente era de 21 lugares, portanto 7 por piso. Com esta solução arrojada, sem dúvida alguma, que é uma solução que permite desimpedir as garagens das caves sem mexer na estrutura acima das garagens, com a tal laje de transição ao nível do piso -1, que o Pedro e o Hipólito irão detalhadamente falar, conseguimos um ganho de mais 6 lugares de estacionamento, portanto mais 2 lugares por piso, e num edifício já com as limitações que ele tinha, foi um ganho muito importante. Portanto, é aqui um exemplo que efetivamente do que queremos ir mais longe, de modo a tornar o edifício com condições para além daquelas que já estavam previstas inicialmente. No projeto, no primeiro esboço do projeto, não era uma coisa linear, mas que, sem dúvida alguma, tanto a Mota-Engil, através do Hipólito, como o Pedro Palma, depois que desenvolveu este projeto, arranjaram a solução adequada para que conseguíssemos, efetivamente, ter aqui melhores condições. Era só. Esta imagem que aqui está, portanto, representa precisamente isso, portanto, a supressão daqueles 6 troços de pilar pintados a amarelo e os azuis, portanto, que permaneceram a suportar o resto do edifício na fase provisória e na fase definitiva. Queres explicar, Pedro, aqui o esquema de projeto? Exatamente, ou seja, a concepção foi, como já puderam ver, foi criar 2 paredes laterais e uma laje de transição para conseguirmos que a carga que viesse dos pilares que iriam ser cortados passarem para essas 2 paredes e passarem para as microestacas que foram acrescentadas. Estamos a falar aproximadamente de uma carga de 14.000 kN, que era a carga que vinha dos pilares de cima.
A solução que concebemos do piso -1 foi duas bandas bidirecionais pré-esforçadas, em que conseguimos aproximadamente equilibrar a carga de passo permanente do edifício em 80% com a solução pré-esforçada. Obtivemos, ou seja, ali o António está a passar o sistema de cargas, tivemos 10 cabos de 12 cordões, 6 numa direção, 4 na outra. Aqui ilustra-se mais ou menos o processo construtivo. Isto era a solução inicial. Depois criámos as paredes, a laje de transição, pré-esforçámos, tensionámos os cabos numa direção e na outra direção e procedemos, por fim, ao corte dos pilares, sendo a solução final o que aí está, sem os pilares amarelo. Em planta, o que se está aqui a ver é o eixo 4 e o eixo H e G, duas bandas bidirecionais pré-esforçadas, com os pilares centrais no meio das bandas, que são os pilares que foram suprimidos nos pisos inferiores, e os sistemas que utilizámos foi este. Aqui é exatamente, passa só o slide anterior, António. Aqui, no fundo, foi as paredes criadas. Estas paredes é o que desce para os estacionamentos. Estes pilares pararam no piso -1, que no fundo é o 0 para a Rua Castilho. A seguir temos aqui um esquema do sistema de pré-esforço bidirecional que utilizámos, ou seja, tivemos aqui várias questões, que era questões de conseguir meter os macacos, caixas para puxar, enfim, uma série de restrições físicas que deu origem a este traçado. Portanto, aqui no fundo são os vários traçados que temos numa direção e na outra direção. Aqui, António, se calhar dou-te a palavra. Sim, portanto, aqui está representado o esquema de como é que a operação de corte dos pilares foi realizada. É uma operação sempre delicada, portanto, à partida não seria necessário fazer nada, era chegar e cortar o pilar, porque o pré-esforço já estava aplicado, mas as cautelas são devidas. Estava-se a falar de 15 pisos, não é? Em cima, e portanto fizemos isto com o devido cuidado, que está representado aqui nestes esquemas. Portanto, o conceito base foi colocar 2 macacos mecânicos por baixo de cada pilar, essa colocação sendo faseada. Estes macacos introduziam forças muito elevadas. Se viessem a funcionar, não é? Portanto, se houvesse algum problema, poderiam introduzir forças elevadas, e então materializou-se aquele encanizamento. Portanto, na imagem superior esquerda estão marcados ali 2 encanizamentos, um em cada pilar, que ao fim e ao cabo fazem a cintagem daquele cabeçote e conferem uma resistência muito superior a estas forças pontuais. Depois desse encaminhamento feito, cortou-se 30% do pilar e pôs o primeiro macaco mecânico. Depois desse macaco estar colocado, foi-se ao outro lado e cortou-se mais 30%. Ficaram os 2 macacos colocados. Procedeu-se à remoção daqueles 30% finais, e depois do bilhetão armado estar todo seccionado, procedeu-se ao arreio, portanto, dos macacos de forma lenta, com a viga e a laje serem naturalmente monitorizados com equipamentos de precisão, e ficou tudo bem. Estudámos outras soluções, mas esta sem dúvida foi aquela mais simples e mais expedita, porque não acarretava mais nada do que o próprio pilar que já lá existia e destes macacos que foram posicionados. Permitam-me só uma breve interrupção. Eu acho que a apresentação está a ser absolutamente excelente. O tempo voa, faltam cerca de 10 minutos e, portanto, gostaria que pudéssemos chegar ao final, de maneira que os colegas pudessem
ter essa preocupação de conseguirmos chegar ao final dentro do prazo com toda a apresentação feita. Portanto, se fosse possível, eu agradecia, por favor. Obrigado. Só deixar aqui uma nota e passamos já para a frente, que o António explicou. O que foi interessante foi, depois de dar o corte do último terço que ainda existia de betão, basicamente os macacos ficaram livres, ou seja, conseguia-se ir lá com a mão, temos vídeos de ir lá com a mão e as chapas superiores estavam soltas. Agora vamos passar algumas imagens deste processo construtivo, acho que são explicatórias por si só, portanto, isto é para paredes de betão. Se cá passamos isto rápido, não achas, Pedro? Para poupar aqui um bocadinho de tempo. Aproveitando aí, Portanto, aqui a armadura com as bainhas de pré-esforço. Queres ir comentando, Pedro? Aqui os pormenores eu vou passando. A imagem das bainhas, das cabeças, ou seja, toda a armadura superior e inferior dessa laje. Aqui é, no fundo, a transição e a ligação entre o pilar existente. Aqui temos mais um pormenor também de bainhas. Podes passar, António. Mas... Aqui é uma vista geral das duas bandas, não é? Portanto, os pilares foram cortados ali. Aqui o interessante é a betonagem da laje. Nós estivemos lá desde o início até ao fim, foram 10 horas de betonagem. Começou às 6 da manhã, acabou às 6 da tarde, aproximadamente. Referi que esta betonagem é feita com as lajes por cima, portanto, fortemente descondicionados mais uma vez pela logística e o acesso. Portanto, aqui é mais uma fase de betonagem. Aqui estávamos praticamente no fim da betonagem. Aqui são algumas imagens ilustrativas da aplicação do pré-esforço nas duas direções. São numa banda e noutra banda, e ilustrações das cabeças, que é um pequeno vídeo que se calhar podemos passar, que era só ver-se a aplicação. Portanto, aqui temos o que o António explicou há bocado em termos de processo construtivo, não é? Macacos de um lado, macacos do outro, 30%, 30%, e no fim, o corte final dos pilares. É aqui a imagem do canto superior esquerdo, é um nivelamento, porque quando se faz a demolição de betão armado, ele não fica, como sabem, plano e nivelado, e portanto procedeu-se ao nivelamento com uma camada de argamassa de alta resistência, tanto em baixo como em cima, para ficar perfeitamente nivelado. Aqui, portanto, a imagem já com os pilares seccionados. Aqui estamos a falar do corte do outro pilar que pertencia à parte mais baixa do edifício, que no fundo a saída dos monte-altos nesta zona amarela entre os eixos G e A era a saída dos monte-altos. No espaço entre os monte-altos e o PE24 era preciso instalar uma plataforma giratória para virar os carros para se conseguir estacionar para a zona da Rua Castilho, e portanto teve que se suprimir aquela zona que é chamado PE24 e criar atrás dele uma parede que um piso acima iria ter uma consola curta para transitar toda esta carga. Aqui é a mesma explicação, mas com umas imagens tridimensionais. Portanto, o pilar amarelo, aqueles 3 troços foram os que foram suprimidos, e em substituição, portanto, construiu-se este sistema de cor de laranja que ali está com uma consola curta. Exatamente. No fundo aqui é o mesmo detalhe que o António estava a falar, na horizontal, ou seja, esta consola curta suspendia todos os pisos por cima. Tínhamos aqui aproximadamente 3.000 kN para transitar numa consola curta. Foi uma consola com 1,29 m de altura e 90 de largura. E depois temos aqui uma animação que, no fundo, explica como é que foi feito o processo construtivo. Aqui usámos um sistema diferente, portanto, optámos por fazer um escoramento ao solo. Construiu-se primeiro uma parede que ali está, por cima desse escoramento, numa cor castanha, né, que está representado numa cor castanha, com um cabeçote em betão, e por cima desse cabeçote a parede designada PA10, que fazia, portanto, a suspensão
da ação que estava no pilar que ia ser seccionado. Portanto, o pilar transmitia a sua força à PA10, à parede, por sua vez transmitia ao esse cabeçote e ao escoramento. Portanto, aqui já representa a supressão, não é, daquele troço todo de pilar. É que a solução é muito diferente da dos outros dois, porque enquanto nos outros nós fizemos o sistema definitivo antes de fazer o seccionamento, aqui por questões geométricas tivemos que fazer primeiro o seccionamento e depois é que construímos o sistema definitivo. Portanto, o edifício temporariamente ficou seguro neste sistema provisório. Este slide representa esse sistema provisório, portanto um sistema modular de alta capacidade, cada por aguenta 500 kN e portanto tínhamos aqui capacidade para 3.000 kN. Notar também que houve um cuidado muito grande de preparação deste escoramento, não só pela carga envolvida, mas também por toda a compatibilização com os elementos de betão armado existentes e a construir. Portanto, na imagem do lado direito vem a viga que ainda tinha que ser feita depois deste sistema estar montado e, portanto, as travessas por cima da viga, não é, e por baixo, o afastamento entre os prunos, tudo isto teve que ser pensado para que se conseguisse montar a armadura da viga, a cofragem, a betonagem, portanto, neste espaço extremamente confinado. Aqui são umas imagens já do sistema a ser montado. Mais uma vez, todos estes sistemas que são pesados para ser transportados à mão, portanto isto de grua-torre é leve, à mão é muito pesado, e portanto tínhamos uns sistemas de correntes, de cadernais para auxiliar esta montagem toda. Portanto, na imagem do lado esquerdo já se vê a PA10 construída, faltaria construir aqui o maciço de encabeçamento, por assim dizer, não é? O maciço de transferência da ação para as colunas. Esta imagem é a imagem da demolição, portanto a demolição do troço do pilar, o primeiro, e temos aqui umas imagens da armadura do cachorro. Exatamente, aqui já temos a consola curta montada, a viga transversal, tudo no fundo para depois de betonarmos isto, arriarmos o sistema que o António estava a falar. Aqui na imagem então o engenheiro Hugo Xavier, que não sei se está a ver a apresentação ou não, portanto era um engenheiro de frente de obra, ele andava em cima de todos os acontecimentos, ele e as chefias de obra, portanto pessoas de enorme capacidade e toda a direção de obra, sem as quais isto não tinha sido feito, como foi. Aqui já temos um exemplo da consola betonada, ou seja, o sistema todo a funcionar, depois de arriarmos tudo, ou seja, neste momento temos a transferência da chamada PA10 para esta consola curta que depois desce para as fundações. Por fim, aqui o nosso último desafio, que foi a suspensão da estrutura metálica da Rua Padre António Vieira, que foi toda, ou seja, o sistema começou com cima ao solo para se começar a elevar toda a estrutura metálica e a montagem da estrutura metálica e os pavimentos e o prolongamento, para numa fase definitiva, depois de termos betonado as vigas da cobertura, fazer a ligação às vigas da cobertura, pré-esforçá-las e tirar o escoramento que vinha ao piso. Aqui é só uma ilustração de como é que funciona. Tínhamos este sistema de vigas, com uma vista de cima pré-esforçada. Depois temos a parte dos alçados laterais, ou seja, a ponta aqui à esquerda temos a estrutura metálica que era suspensa na cabeça desta viga e as cabeças pré-esforçadas estavam exatamente a seguir. Toda a parte de push era feita na parte direita das vigas. Uma vista geral das vigas lá em cima e a estrutura metálica a subir. Deixa eu chamar a atenção ali para aquele balanceamento, portanto, das vigas pré-esforçadas, portanto, na parte superior do edifício, não é? Tem
aquela consola, aquela varanda saída. Mais à frente temos uma imagem de como é que aquilo foi construído e betonado. Aqui temos alguns pormenores de ligação das estruturas metálicas, ou seja, quer da Padre António Vieira, quer da Rua Castilho. Aqui são vistas das vigas pré-esforçadas da cobertura. Mais uma vista da cobertura com as vigas pré-esforçadas. E aqui entramos na parte da logística dos escoramentos, que fica aí a cara do António. E também vou mostrar aqui alguns escoramentos um pouco menos convencionais, portanto esta obra foi muito profícua em soluções técnicas diferentes, soluções construtivas de engenharia, na verdadeira acessão da palavra, não é? Eu costumo dizer que a engenharia vem de engenhar e de engenhar de inventar soluções, não é? Que são viáveis e que se comportam bem, e esta obra foi uma verdadeira obra de engenharia nesse aspecto, portanto, cheia de soluções técnicas diferentes do habitual. Este primeiro é a construção das tais vigas pré-esforçadas ao nível do último piso, portanto, por cima está uma das piscinas, ao lado onde diz junta de tonagem, portanto tem uma piscina, e aqui o desafio era fazer a construção desta consola sem que os perfis de balanceio e de suporte dessa cofragem, que está do lado esquerdo, não é? Portanto, quando nós detonamos a consola, ela tende a cair no sentido contrário ao ponteiro dos relógios. O sistema normal é ter uns perfis suficientemente compridos para ter peso do lado direito para equilibrar esse desequilíbrio. Aqui não era possível, por razões logísticas, não nos era possível prolongar os perfis mais para o lado direito e, portanto, tivemos que fazer uma construção faseada. Notar que o ponto de apoio da consola não é depois daqueles 2,70 m, portanto, na parte inferior da imagem vê uma cota de 2,70 m, o vão real são 3,85 m, que é o local da viga. Portanto, aqueles 2,70 m marcam a ponta de uma consola de uma laje de betão extremamente frágil e, portanto, o apoio são os 3,85 m e tem uma reação de 2,25 m, portanto, claramente em desequilíbrio. A solução foi construir primeiro uma parte da laje, da parte de cima, portanto, do lado direito até à junta, e depois dessa laje estar com resistência, aproveitar não só o seu peso, como a sua própria resistência e a sua capacidade de transmitir esforço e ir buscar reação a outras zonas, para então conseguir detonar aquela ponte, aquela parte remanescente. Isto explicar assim sem estar ao vivo, eu fico sempre com a dúvida se as pessoas me estão a perceber, eu espero que sim, como não estou a ver as vossas caras, estou a tentar explicar o melhor possível. Aqui Se me permite responder a essa pergunta, que eu acho que sim, acho que a apresentação está a ser absolutamente notável, já repito. Temos neste momento duas questões colocadas pela assistência, de maneira que, como eu gostaria que terminássemos à hora prevista, às 7h30, são agora 7h15, eu pediria o favor de reservarmos 5 minutos para responder a estas duas questões, esperando que, enfim, não sei se vai aparecer mais alguma, de onde pedia o favor de nos próximos 5 minutos tentarmos terminar a nossa... Eu penso que será rápido. Portanto, aqui temos outro sistema de escoramento. O nosso princípio foi sempre tentar escorar o mais possível. O escoramento tipicamente é entendido como um elemento à compressão até à fundação. Nós aqui generalizamos esse conceito, portanto é tido como escoramento ou suspensão. Nós tentámos suportar o elemento na zona em que o elemento existia e não levar até à fundação. Estamos a falar de 14 pisos e, portanto, escorar 14 pisos dá um volume de escoramento enorme. Aqui temos um sistema de suspensão, portanto, de escoramento por suspensão, em que se materializou
ver-se com duplos UNPs suspensos este duplo UNP pintado a amarelo que transmite a reação desta viga central para as duas vigas laterais. Aqui outro sistema de escoramento menos convencional, portanto aquela lajezinha retangular que eu vos falei há pouco, que servia de plataforma para auxílio da betonagem do novo núcleo, mas também para fazer travamento horizontal destes dois pilares com o retângulo laranja. Aqui optámos por um escoramento inclinado, portanto os prumos, em vez de estar na vertical, ficaram ligeiramente na diagonal para vir buscar o ponto de apoio na viga, o troço de laje inferior, em que não podíamos escorar para baixo porque estávamos a executar trabalhos na zona da rampa, portanto era suspenso àquela viga do piso 1. Portanto, o piso 0 era suspenso ao piso 1 e depois do piso 1 viria novamente por aquela escora diagonal para o piso 0. Eu propunha, António, propunha se calhar avançarmos um bocadinho, senão depois não terminamos. Sim, vou só dar mais este exemplo que eu acho que é interessantíssimo, Carlos, só para rematar, porque é elucidativo de nós estarmos a trabalhar em vários pisos ao mesmo tempo. Portanto, aqui esta zona, o piso 9, 10, 11 e 12, foram construídos antes do pilar do eixo 6 que lhes dá suporte estar feito. Portanto, a construção normal é fazer primeiro os pilares e depois as lajes que lhe estão por cima. Aqui tivemos que fazer primeiras vigas antes do pilar estar construído e isso obrigou a fazer um reforço temporário de aumento de rigidez e de resistência, também materializado por este duplo UNP. Aqui é um esquema só de preparação espaço-tempo, como nós chamamos, portanto, o fazimento e o escoramento evolutivo em altura com as várias fases de construção e com a proteção mecânica. Vou passar isto rápido porque acho que é elucidativo. Os meios de elevação por guinchos para subir as cofragens, nas zonas em que a grua não chegava, e eram muitas zonas, e precisamente aqui algumas imagens representativas desse trabalho em espaços confinados. Portanto, operações de grua-torre por negativos abertos nas lajes de pequena dimensão, portanto toda a operação feita via rádio. O gruista não tem visibilidade, portanto, para a zona em que o balde está, portanto tem que ser guiado via rádio. Betonagens feitas à mão, com balde. Betonagens feitas em espaços confinados. Aqui mais uma vez aquela aproximação entre o núcleo velho a demolir que se vê aqui do lado direito, portanto esta parede tem um 2 vermelho marcado, portanto do lado direito da imagem é o núcleo a demolir e aqui percebe-se claramente que não se podia estar a demolir esta parede enquanto se estava a fazer esta operação. Aqui mais umas imagens de logística, portanto, a remoção de entulho também com baldes de pequena dimensão, com guinchos relativamente rápidos, mas com pouca capacidade em cada operação, e equipamentos de empurrar entulho ao nível do piso 0. Portanto, a parte de cima do edifício foi demolido com os escombros a serem recepcionados no piso 0 e do piso 0 para o caminhão. Tudo o que era abaixo do piso 0 tinha que ser içado por meio de guincho. Pronto, portanto, aqui em termos do fazimento foi rápido, mas acho que deu para elucidar aqui alguns aspectos relevantes. E agora vamos à parte final, Carlos. Não sei se queres guiar aqui. Obrigado, Hipólito. Pronto, e este é o resultado final. O edifício completamente reabilitado e renovado, e é este edifício que será devolvido à cidade com vistas excelentes e que será uma referência no setor imobiliário de luxo. Hipólito, não te importas, vai seguir. Portanto, nós temos aqui já algumas fotografias da obra, daquilo como o edifício está, até está mais avançado que estas fotografias, prevemos concluí-lo no final do próximo mês. Portanto, esta fachada em pedra, mármore, pele tigre, de Vila Viçosa, aqui estes detalhes que não se vêem nos 3D, estas canuras nos pilares e estes sobressaídos da fachada que criam aqui uma dinâmica muito interessante à fachada. Podes prosseguir.
Esta escada, temos aqui um conjunto de escadas, a da esquerda é uma escada de emergência, escada metálica com os degraus em leque. Ela por si só já é uma peça de arte e, portanto, tem o seu desenvolvimento do piso 8º até à cobertura do 14º. Do lado direito temos a escada de serviço, que mesmo sendo de serviço tem um tratamento extraordinário com o pavimento de graus em pedra mármore pele de tigre. Podes prosseguir. Temos aqui o lettering, o impactante lettering da entrada do edifício, com o 203, com os apontamentos em bronze e latão, na entrada do edifício. Agora passamos aqui aos interiores. Nós nos interiores temos aqui uma intervenção a nível das zonas comuns. Sr. Engenheiro, não sei se consegue mais um minuto para depois podermos responder a algumas questões que temos aqui lançadas, está bem? Se possível. Isto Obrigado. é rápido. Temos aqui uma intervenção ao nível de interiores da Gracinha Viterbo, da Viterbo Design. Enfim, o edifício tem uma série de amenities, tem sala multimédia, spa, ginásio, piscina interior, tem 3 piscinas, esta é interior, totalmente forrada em travertino. Esta é a piscina exterior do condomínio, ao nível do 8º piso, onde nasce a escada metálica. Depois temos ainda outra piscina a nível da penthouse, mas esta pertence ao 13º piso, portanto é uma piscina de utilização privada. Isto aqui são uns 3D, enfim, para termos uma noção do interior dos apartamentos. Podes ir passando. Aqui as casas de banho da Master Suite, aqui as cozinhas, mármores Carrara, portanto, as vistas. Neste caso, a vista, esta é uma imagem real da esquerda, é ali a estufa fria, portanto, tem uma vista deslumbrante. E esta é uma panorâmica, enfim, uma objetiva grande angular para se perceber bem qual é que é. Certo? E no final, tínhamos aqui um vídeo de 2 minutos, não sei se ainda é possível, são 2 minutos, mas garanto que vale a pena, que dá uma panorâmica geral do edifício, e seria pena que não o conseguíssemos reproduzir. Tenta lá aí, Hipólito, fazer aí o play. Não sei se consigo pôr isto a tocar. 2 minutos, portanto, é muito curto. Não estou a conseguir pôr o filme. Bom, eu se me permite... Não passa. Só fazer aqui uma nota final, professor, muito rápida, que isto foi um trabalho que foi conseguido com a vanguarda, a Motengil, a RX como arquiteto e nós como estrutura. Resta-me agradecer à ordem o convite, deixar aqui um convite também especial à vanguarda que nos convidou para este desafio e agradecer à Motengil a participação que tivemos, a cooperação e a proximidade que tivemos ao longo deste projeto. Acho que se não fôssemos tão próximos, quer o projetista, quer o empreiteiro, não tinha corrido tão bem. E, por fim, agradecer à nossa equipa, não é? A nossa equipa da PMP, que também materializou tudo isto. Ora bem, eu agora permitam-me tomar novamente aqui a palavra para dizer o seguinte: nós temos 6 questões. Eu vou pedir aos oradores que possam tomar conhecimento das questões que estão aqui colocadas e, com respeito por todos os colegas que lançaram estas perguntas, eu vou pedir aos oradores que possam, por favor, rapidamente responder. Pode ser, portanto, ler a questão em voz alta e responder na medida do possível, por forma a que nos próximos 6 minutos conseguíssemos terminar a nossa conferência para depois passarmos à sessão de encerramento. Portanto, por favor. Eu leio primeiro e vou intercalando com o Hipólito. A furação dos pilares para a introdução da armadura ao nível da laje de pré-esforço não se tornou uma operação com algum risco de esmagamento do betão nos pilares dessa secção. Bem, obviamente que houve algum risco, foi acautelado, foi pensado. A introdução dos varões eram bastante despaçados, também é na fase provisória, nesta transição, aqueles pilares estavam escurados, toda a zona da laje por baixo daquela transição de cargas estavam escurados, portanto esta preocupação que eu percebo foi acautelada. E eu lembro, nós discutimos isto, Pedro, e até optámos por fazer a furação faseada, portanto a furação e a selagem não foi toda feita de uma só vez, portanto foi feita por fiadas, foi-se fazendo a furação e a selagem. António, se quiseres ler a outra.
Boa tarde e parabéns pelo tema e pela exposição. Uma primeira pergunta. O cálculo considerou o SE8 parte 3? Isto é contigo, Pedro. Sim, considero. Nas 10 horas de betonagem, qual o volume de betão? Sinceramente não sei de cor. Não me recordo, mas foi 10 horas a betonar, foi bastante, foi consecutivo, foi sempre sem parar, foi bastante betão, não tenho o valor preciso. Também não. Depois temos aqui quais foram as argamachas projetadas no encavizamento de pilares. Não foram argamassas, foi mesmo betão C35-45 e, portanto, não foi uma argamassa, foi um betão corrente com uma volumetria de inertes mais baixa. Qual o tipo de betão utilizado no reforço e nas piscinas? É idêntico. Utilizamos praticamente sempre o mesmo tipo de betão, consoante a classe de exposição, mas a classe de betão foi sempre a mesma. No pódio dos inúmeros desafios, qual foi o mais exigente, quer na produção, quer no dimensionamento? O mais exigente, por mais diferente possa parecer, ou seja, lá a transição e corte dos pilares foi uma coisa que acho que todos nós ficámos com o coração na mão, mas o corte do P24 e a transição para a PA10, acho que tanto eu e acho que o Hipólito tem a mesma opinião, foi uma coisa mais sensível. Sim, em termos da produção, acho que o maior desafio de todos foi ter que fazer isto tudo com a simultaneidade. Portanto, o reforço de fundações, diminuição do núcleo, construção de núcleos, diminuição de rampas, reforço de pilares, escoramentos, suspensões, garantir a saída do entulho em segurança. Em termos de produção, foi um número muito significativo de eventos a ocorrer ao mesmo tempo, em muitos locais da obra, e todos eles a requererem uma atenção muito elevada, de modo a que corresse bem, e correu. Portanto, é sinal que tivemos capazes de responder a este desafio. Qual o custo de construção por metro quadrado? Pergunta aqui o António Henriques. O Carlos Teixeira certamente dirá melhor face ao valor do empreendimento. Aqui o enquadramento. Não sei se queres fazer um comentário. Este tipo de intervenções são intervenções onerosas. Nós aqui, sem querer entrar com grande detalhe, podemos dizer que o valor da construção ficou bem acima dos 2.000 euros por metro quadrado. Ora bem, eu acho que foram respondidas todas as questões, certo? Eu queria agora... Ainda mais uma, foi ponderada a possibilidade de diminuição completa. Que esta seja a última questão, porque de facto estamos em cima e eu queria cumprir o tempo. Portanto, por favor, esta resposta. Só mais a sétima questão. Portanto, a pergunta, acho que o Carlos Teixeira também pode dar este enquadramento, que foi ponderada a possibilidade de demolição completa do edifício e reconstrução de raiz. Foco no custo. Vamos lá ver. Há aqui uma situação que se calhar que escapa às pessoas, que é este edifício, do ponto de vista da cota, está muito acima dos edifícios vizinhos. E o que é que isto quer dizer? Ponderada a questão e a possibilidade de o demolir, nós nunca conseguiríamos construí-lo com aquela altura. E daí fomos obrigados a entrar num tipo de reabilitação deste tipo. Portanto, se tivéssemos demolido totalmente e feito de raiz, a construção até seria mais barata. Não conseguíamos, era a capacidade construtiva que temos, 8.000 e tal metros quadrados. Ora bem, então eu, se me permitem, e pedi ainda a assistência que pudesse ficar mais uns 2 minutinhos para terminarmos, eu queria de facto dar os parabéns aos colegas que intervieram neste processo, não só na conferência, mas principalmente na obra. Eu próprio teria algumas questões, mas dadas as circunstâncias de tempo, já não vou poder, portanto, partilhar. Queria apenas, antes de passar a palavra à minha colega Carla Marchão, que vai fazer a sessão de encerramento, dizer 2 notas. Primeira, vamos disponibilizar os elementos desta apresentação, para não dizer a própria apresentação, pois isso será, enfim, será, portanto, informado como é que será o processo, mas em princípio a sessão está a ser gravada, como terão reparado, e portanto iremos disponibilizar os elementos. E por fim queria pronto, recordar de facto a próxima conferência, que será no dia 15 de julho, à mesma hora, portanto começará às 18 horas, portanto no dia 15 de julho, com um tema que tem a ver com gestão BIM e aplicações práticas de projetos e obras modeladas e geridas com base no BIM. E agora sim passaria a palavra à engenheira Carla Marchão,
Portanto, agradecendo uma vez mais a organização deste ciclo de conferências e para fazer a sessão de encerramento. Faz favor, Carla. Obrigada, Fernando. Boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve. Queria agradecer só em primeiro lugar aos oradores e a toda a assistência a participação nesta primeira sessão deste ciclo de conferências. Em particular, gostaria de sublinhar o interesse da comunicação e a forma como todos os desafios e condicionantes inerentes ao projeto e construção desta estrutura foram ultrapassados. Espero que tenha sido o interesse de todos os presentes. Antes de terminar, não posso deixar de dirigir um último agradecimento aos serviços da Ordem, nomeadamente à equipa da doutora Mariana Castro, e em particular à doutora Nídia Viegas, pelo apoio dado na organização deste evento. Como o meu colega já referiu, a próxima sessão está prevista para dia 15 de julho, às 18 horas, e será dedicada ao bingo. Obrigada e até lá. Pronto, portanto, esperemos que tenhamos, digamos, que esta apresentação tenha sido do agrado de todos os presentes. Eu considero que foi bastante interessante, muito interessante. Portanto, eu diria que aproveitava agora para me despedir, não só dos oradores, como dos serviços da Ordem que estão a acompanhar este trabalho, esta apresentação, como de toda a assistência, e marcamos lugar, então, marcamos encontro para a próxima conferência, dia 15 de julho. Portanto, um abraço para todos, muito obrigado pela presença e saúde e até breve, então. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço.